Estamos de volta com o programa de carrinho e o nosso convidado de hoje é atleta paralímpico de natação e ciclismo, 40 anos de idade, trescoroense, gaúcho, representante do Vale do Paranhana. Lições de vida? Muito mais do que isso. Afirmações dela. Nosso papo hoje é com Gabriel Feiten. Boa tarde, Gabriel. Que prazer em conversar contigo. Seja bem-vindo aqui ao programa de carrinho. Boa tarde, Cassi. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Taquara, do programa de carrinho. É um grande prazer estar participando contigo aí para responder algumas perguntas sobre a minha trajetória dentro da natação e do ciclismo. Então, de imediato, Gabriel, vamos te apresentar para os nossos ouvintes. Muita gente te conhece, tu é aqui da região, conhece tua trajetória, mas também uma outra parcela de pessoas não acompanha essas modalidades alternativas, não tem tanto acompanhamento de atletas paralímpicos, e é bom a gente aproveitar o espaço agora para falar de ti, contar tuas vivências. O espaço é todo teu, conta aí como que tu começou no esporte, como foi teu apreço pelo esporte, por ambas as modalidades, qual que tu prefere, o que tu já fez em cada uma, conta aí para nós. Eu sempre fui atleta, sempre gostei muito de esporte. Eu digo que a minha entrada no esporte ela aconteceu há muitos anos, em 1992, quando observando as Olimpíadas de Barcelona, eu vi o Dream Team jogando e ali eu me apaixonei pelo basquete. Então comecei a jogar basquete na adolescência, comecei a participar de outros esportes, mas sempre de uma forma muito amadora, né? Muito tranquila, mas sempre tive esse sonho de ser um atleta olímpico, de participar de uma competição de grande porte. Como, infelizmente, a nossa região ela não é dotada de grandes núcleos esportivos, etc. e tal, né? O tempo foi passando e eu não consegui assim encaixar num esporte que eu gostaria de uma forma mais profissional, etc. e tal. Quando eu percebi que como atleta seria um pouco mais difícil esse processo, então eu comecei, né, a fazer o curso de educação física, entrei na universidade para então continuar esse trabalho dentro do esporte, né? De repente não como atleta, mas como treinador, preparador físico, ou de repente até mesmo como atleta, não sabia o que ia acontecer. E aí, né, a situação estava acontecendo até que eu sofri um acidente. Dia 1º de março de 2002, eu sofri um acidente, quebrei a minha coluna, mais especificamente o meu pescoço, e fiz uma lesão medular, e nessa lesão medular eu acabei ficando tetraplégico. Então foi um momento bem complicado, onde eu perdi praticamente todos os movimentos do corpo, não conseguia, né, automaticamente mais caminhar, eu não conseguia mexer os dedos, então tive uma série de limitações físicas que me fizeram naquele momento acreditar que de repente fazer esporte era um sonho que tinha acabado. Mas em 2004 eu estava olhando as Olimpíadas de Atenas, né, que eu sempre fui um aficionado por Olimpíadas, e quando eu terminei de olhar as Olimpíadas, começou as Paralimpíadas. E quando começou as Paralimpíadas, eu fiquei extremamente encantado com aquilo. E no mesmo dia eu liguei para uma amiga minha, que era professora de educação física, e disse, olha, vem aqui em casa que eu quero conversar contigo. E ela veio, e aí eu fiz a proposta para ela, dizendo que em 2008 eu queria participar dos Jogos Paralímpicos. Na época eu lembro que ela ficou um pouco assustada com a minha proposta, assim, porque eu não fazia nenhum esporte, né, depois do acidente, então ela também não conhecia muito bem o esporte paralímpico, e eu disse, bom, mas vamos lá, eu tenho vontade, e ela disse, então tá, então vamos botar em prática a tua vontade. E aí eu fui até o Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Quando eu cheguei no Hospital Sara Kubitschek, eu fui apresentada a diversas modalidades esportivas. E ali foi de novo que me deu todo aquele encanto, porque até então eu não conhecia, né, todas as modalidades esportivas para uma pessoa com deficiência, e uma delas foi a natação. E quando eu fiz a natação, eu vi que eu tinha uma habilidade boa dentro da água, o professor me elogiou bastante, e eu voltei para casa então com essa meta de que em 2008 eu queria ir para Pequim e eu tinha encontrado o esporte.
Em setembro de 2006, eu fui olhar uma competição que acontecia em Porto Alegre, onde estavam os atletas mais renomados do Brasil de natação, inclusive o Clodoaldo Silva. E aí, quando eu fui lá, eu tive o prazer de conhecer ele, conversei, e aí ele meio que botou uma pilha dizendo para mim ir competir. E aí foi o que eu fiz, voltei para casa, continuei treinando, me filiei a um clube e em novembro de 2006 eu fui para minha primeira competição em Uberlândia e para minha felicidade eu consegui ganhar 4 medalhas de bronze naquela competição e ali foi o grande marco inicial. Depois daquilo ali eu disse, não, agora eu vou ser um atleta, agora eu vou começar a treinar, vou baixar a cabeça e vou treinar. Então assim, a minha trajetória na natação ela iniciou em 2006 e no ciclismo, eu comecei a competir em 2016, né, para ser um complemento ao meu treinamento de natação. Eu quis começar uma atividade que fosse uma atividade aeróbica fora da água. E não tinha muitas opções, e uma das opções que se apresentou naquele momento foi o ciclismo, né? E então eu fiz a aquisição da handbike, que é a bicicleta que a gente usa para poder pedalar. E foi paixão à primeira vista, assim, a natação ela me deu todas as conquistas que eu queria dentro do esporte e o ciclismo, além de ser um esporte competitivo, ele me gera muito prazer, porque eu posso fazer com os meus amigos, ele me dá toda uma sensação de liberdade e tudo mais. Olha que legal esse relato. Percebe que então, num período curto de tempo, de quando você teve o acidente em 2002, a ideia em 2004, a primeira competição em 2006, num intervalo de 4 anos, a tua vida mudou da água para o vinho. E tu conseguiu, claro que tu sempre gostou de esporte, como tu mencionou, mas tu entende que daqui a pouco tu foi se tornar um atleta profissional devido ao acidente. Sem o acidente, tua vida teria tomado um outro rumo. E como que está a tua carreira nesse momento atual? Com certeza, minha vida teve uma mudança radical, assim, após o acidente, e a entrada do esporte paralímpico na minha vida trouxe benefícios incomparáveis, assim, quando eu entrei no esporte ali no meados de 2006, eu entrei muito focado porque eu queria realmente realizar o meu sonho de atleta, que era participar de uma grande competição como uma Olimpíada, uma Paralimpíada, e graças a Deus eu realizei o meu sonho. Em 2008 eu fui, representei o Brasil, né, fui da seleção brasileira de natação paralímpica, disputando 4 provas em Pequim, fiz 4 finais, quebrei 4 recordes sul-americanos, então para mim aquilo foi uma coisa muito importante. Sem contar todos os outros benefícios que o esporte trouxe, além de conhecer novas culturas, poder viajar ao Brasil, poder viajar ao mundo, abriu oportunidade para mim ganhar bolsa de estudo, conseguir através do esporte, né, ter bolsa de estudos como psicólogo. Hoje estou terminando meu mestrado, né, então tudo isso são benefícios que o esporte me trouxe, né? Além, lógico, que a questão de qualidade de vida, minha condição física melhorou muito com o esporte, mas lógico, a gente ainda tem muito que melhorar. O esporte no Brasil, apesar de o Brasil ser uma potência paralímpica, o esporte paralímpico no Brasil ainda é muito amador, assim, a gente tem poucos profissionais, poucas estruturas equipadas para atender o atleta com deficiência, questão de acessibilidade, mobilidade urbana, isso é muito complicado ainda. E hoje sim, continuo como atleta, apesar de que a pandemia vem atrasando e dificultando um pouco esse processo, né? Então não estou conseguindo treinar como eu queria, mas continuo, inclusive, disputando vaga para Tóquio. Acho complicado hoje, né? Devido a ter outros atletas que estão na minha frente no ranking. Hoje eu sou o segundo do ranking nacional, né? Então acho mais complicado eu conseguir essa vaga, né? Mas, né, como todo bom atleta, a gente sempre sonha em estar representando o país, o estado, o meu município, e esse é o meu foco, é continuar treinando. Sempre que possível, devido à questão da pandemia, eu estou mantendo meu treino, estou fazendo as coisas do meu jeito para me manter como atleta. Essa forma da gente se manter perto de uma coisa que a gente gosta, mesmo quando surge uma dificuldade, eu acho sensacional.
Eu lembro que, para quem não sabe, que esteja ouvindo, eu também sou cadeirante, e eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho, até os 6, 7, 8 anos, era ser jogador de futebol. Na minha cabeça eu pensei, quando eu tiver 11, 12, eu vou estar caminhando e vou conseguir realizar esse sonho. Com o tempo eu percebi que seria difícil, aí eu criei um outro amor, que é o pela comunicação, o mais forte de todos, sem sombra de dúvidas, mas que me propiciou e está me propiciando que eu continue dentro daquilo que eu sempre gostei desde pequeno, que é o esporte, futebol e as demais modalidades, mesmo que eu nunca tenha jogado. Então, tu mencionar que tu sempre gostou de esporte, e aí depois do acidente tu foi partir para essa empreitada de ser atleta, é muito especial e significativo. Tu falou que tu está trabalhando, treinando, se preparando, está em segundo no ranking para classificação para a Paralimpíada. Explica para nós como é que é o teu dia a dia de treinos. Bom, com a pandemia, né, essa rotina de treinos ela ficou bastante prejudicada, inclusive com outros projetos que eu fui, né, entrando ao longo da minha carreira esportiva. Então, eu já estou competindo há quase 15 anos, né? Então, outros projetos nesse meio tempo foram acontecendo. Mas a minha rotina de treino, ela basicamente se define por 5 dias de natação, 2 de musculação, e eu tento fazer pelo menos 1 ou 2 treinos de bike nesse período, até para manter o condicionamento e tudo mais. Com a pandemia e tudo mais, isso ficou completamente prejudicado. Eu fiquei o ano de 2020 parado de fevereiro até novembro. Eu não consegui fazer nenhuma atividade física, a não ser musculação, né, um treino de bike e tudo mais, mas a piscina praticamente eu não consegui entrar. Então, a pandemia ela veio prejudicar muito a carreira do atleta, principalmente quem estava, né, treinando a nível olímpico e paralímpico e tudo mais. Mas a rotina, fora a pandemia, é basicamente essa: é treino de segunda a sexta, né, aí já com aquela questão de piscina, treinador, etc e tal, e aí no final de semana eu tento, né, pedalar um pouco, que eu uso, além de ser um treinamento físico, também a minha válvula de escape. Eu gosto de sair com meus amigos, pedalar, me divertir, né? Para mim, hoje, o ciclismo eu não levo tão para o lado competitivo quanto a natação. Eu digo que a natação é minha profissão, o ciclismo é minha diversão. Então ele serve, além, lógico, de fazer todo um reforço muscular e tudo mais, mas ele serve também como uma atividade mais lúdica, onde eu consigo participar com meus amigos, me divertir. Isso é muito bom, porque na natação eu não consigo fazer essa rotina. Eu brinco que eu não consigo entrar na piscina para brincar, ou eu entro para treinar ou eu entro para competir. Já com o ciclismo eu consigo, né? E além disso, o ciclismo ele me dá uma sensação de liberdade que a piscina às vezes ela não me dá, apesar de que tu tem toda aquela desenvoltura de movimentos dentro da água. Tu fica muito fechado, às vezes o ambiente fechado, a piscina, etc e tal. Então, o ciclismo ele me dá essa liberdade. Sem dúvida, eu acho que é aquela sensação de tu ver o mundo na tua frente, tu sentir que tu tem ele, que tu pode percorrer ele por onde tu quiser, da forma que tu quiser. Eu imagino que seja isso que o ciclismo representa para ti. E em termos financeiros, Gabriel, a gente sabe que os esportes, em geral, eles têm dificuldades de investimentos aqui no Brasil. E os esportes paralímpicos, eu acredito que mais ainda. Então, a gente tem curiosidade também em saber, além do amor, do apreço, da questão do ganhar, do competitivo, dá dinheiro também. Essas participações que você teve em Olimpíada, em patrocínio, deu um retorno financeiro legal? Tu consegue te manter com o esporte?
ou é basicamente um complemento de renda mesmo na tua vida? Olha, Cassi, eu vou te ser bem sincero, assim, o esporte paralímpico no Brasil são poucos expoentes que conseguem se manter pelo esporte, tá? Então, para mim especificamente, o esporte ele nunca me deu uma liberdade financeira. Porém, ele me abriu oportunidades financeiras, né? O esporte ele me permitiu que eu estudasse, ele me permitiu fazer carreira, ele me permitiu que eu conseguisse patrocinadores, não necessariamente que investiram dinheiro, né, aquele dinheiro mensal, mas cederam locais de treinamento, material, oportunidades de viagem. Então, de uma maneira geral, eu não ganhei, como se diz o dinheiro vivo, mas eu ganhei oportunidades dentro do esporte que fizeram com que eu tivesse, né, atingido os meus objetivos, que foi estudar, trabalhar, viajar, conquistar títulos, medalhas, quebrar recordes e tudo mais. E infelizmente a gente tem essa dificuldade em relação ao esporte paralímpico. Assim, hoje, basicamente, a manutenção dos atletas paralímpicos são feitos basicamente através de bolsas, seja ela bolsas federais, bolsas estaduais, municipais, que tem de forma mais governamental, e aí aqueles patrocinadores isolados que acabam pegando uma equipe ou um atleta. Ou seja, tem que pelear bastante. Isso já sabemos que é uma característica tua, Gabriel. Estamos conversando com Gabriel Feiten, atleta paralímpico de natação e ciclismo, contando um pouco da sua vida, da sua carreira, das modalidades em que pratica a natação, o ciclismo, como é o esporte paralímpico. Estamos conhecendo mais detalhes e tenho certeza que está sendo para você, ouvinte, um papo muito legal e muito instrutivo acima de tudo. E dentro desse período dos 15 anos, surgiu uma outra situação na sua vida, não é? Que é o curso de psicologia, que você já mencionou algumas vezes aqui nesse nosso papo. Você já está aí concluindo praticamente um mestrado. Como surgiu essa vontade de fazer psicologia? E você trabalha também na área, então? A psicologia, de uma forma geral, assim, Cassi, sempre foi uma matéria que me encantava muito. Eu sempre gostei muito de entender a questão do comportamento humano, por que às vezes a gente tinha determinadas atitudes ou determinados comportamentos em relação a determinadas situações. Quando eu sofri o acidente, eu estava praticamente me formando em educação física. Porém, a minha deficiência, a minha lesão na época, ela me deixou com a mobilidade muito reduzida. Eu realmente, eu mal me mexia, digamos assim. E aquilo me deixou muito preocupado, como seria a minha carreira como professor de educação física e tudo mais. Então, na época, também por uma questão de distância, para não viajar todo dia até Canoas, onde eu estudava, eu optei por fazer psicologia em Taquara, na Facate, que era um curso que eu já gostava, que não necessitava de um desprendimento físico muito grande e também não fazia com que eu não precisasse fazer esse deslocamento até Canoas todo dia. E o curso ele veio assim muito de encontro também com coisas que eu estava vivenciando. Para mim foi muito importante o curso de psicologia porque ele me ensinou muito como lidar com questões que eu estava enfrentando. Né? Eu posso dizer que eu estava vivendo um luto do meu corpo. Né? O meu corpo não funcionava mais da forma como eu o conhecia. Então foi toda uma questão de adaptação e saber lidar com isso foi muito importante. E eu digo, né, que eu recebi uma segunda chance, porque no dia que eu me acidentei, a estatística e tudo mostrava que eu poderia ter ido a óbito. Eu cheguei no hospital com 75% de chance de morrer. Então eu digo que eu devo ter batido lá no portãozinho da entrada do paraíso e alguém deve ter dito, cara, não tem vaga, desce aí e continua trabalhando. E a psicologia me abriu esse caminho, a oportunidade de ajudar outras pessoas, como ela também me ajuda. E isso para mim foi extremamente importante. Sim, hoje eu sou psicólogo, trabalho na Prefeitura Municipal de Três Coroas,
atendi muitos anos no CAPS, hoje eu estou junto ao Núcleo de Atendimento Educacional Especializado aqui da cidade, e para mim é uma construção diária, eu aprendo com meus pacientes, como eu ensino, então é uma troca. E lógico, né, eu também via, à medida do aprofundamento na profissão, que havia necessidade também de um aprofundamento teórico. Então eu fiz especializações, fiz cursos e hoje, graças a Deus, estou terminando meu mestrado, né, que foi mais uma conquista que eu desejava muito, né, e que eu achava extremamente necessário para a minha qualificação profissional. Sem dúvida, Gabriel, e a sua história de superação, ela precisa ser enaltecida, pois de quase morto, voltar para a vida e fazer dela algo significativo, algo que faz bem a quem está ao redor, é demais. É demais. E assim como a psicologia ajuda a se entender, você ajuda ao mesmo tempo um monte de pessoas ao seu redor. E eu falo por testemunhar, não só pela condição em si. Aliás, até um ponto interessante que eu quero tocar contigo, pois essa questão da... Existe esse termo genérico que eu confesso que eu não gosto muito. Eu bato muito na tecla do PCD, pessoa com deficiência. Eu não gosto desse termo deficiente. Acho agressivo, acho que não soa bem e acho que não representa o que pessoas como você são. Deficiência representa algo negativo, algo que falta, algum problema. E o que menos você tem é problema. Então eu não gosto muito desse termo. E essa profissão linda que você seguiu, você é cadeirante, mas mesmo se não fosse, eu também aqui por meio da faculdade, que eu me formei em publicidade e propaganda aqui na Facate, e aqui em Taquara, e também é o local que eu também trabalho. Cara, eu vejo dezenas de psicólogos se formarem todo ano e admiro muito essa profissão. Sem falar do bem ao esporte que você faz, principalmente o esporte paralímpico. E o que eu quero te perguntar em cima disso? Você tem 40 anos, continua praticando esporte, pretende levar essa carreira até quando? E sobre o que eu falei desse termo aí, saindo um pouco do esporte, sobre o termo deficiência, PCD, pessoa com deficiência, eu costumo dizer que o correto seria pessoas com necessidades específicas, um PNE talvez, que antes era pessoa com necessidades especiais, enfim, eu prefiro dizer que é específico, porque é um cadeirante, o que ele precisa? Uma porta larga, coisas não tão altas. Qual a tua opinião sobre isso? Então, duas questões. Essa questão aí do termo deficiência e como tu pretende aí levar a tua carreira, até qual idade? Bom, Cássio, primeiro, né, vamos falar sobre a questão da carreira, que é um pouco mais fácil. Olha, o esporte paralímpico ele tem uma grande vantagem que ele não te determina quanto tempo tu vais competir ou não, né? Como tu falaste, eu tenho 40 anos, eu entrei no esporte paralímpico com 26, já entrei numa idade mais tardia e pretendo fazer esporte até enquanto o meu corpo permita ou até enquanto ele aguente. Lógico que do alto rendimento eu já estou pensando num plano de aposentadoria, né? Até porque tem atletas mais novos que eu acho que eles vão render muito mais do que eu, então isso é natural em qualquer esporte, né? Os meus dois esportes, especificamente, eles necessitam de uma habilidade motora um pouco maior. Então, realmente, um atleta mais jovem, um atleta mais condicionado, às vezes até com uma deficiência, né, mais estabelecida, ele consegue fazer um desenvolvimento melhor. Mas, enfim, na questão de competição, eu ainda não sei quanto tempo eu vou, mas pretendo fazer esporte por um longo período, se o meu corpo permitir. Em relação à terminologia sobre a pessoa com deficiência, a pessoa com necessidade especial e tudo mais,
Eu gosto de usar muito uma frase que diz o seguinte: deficiência não é sinônimo de incapacidade. Então, acho que o primeiro ponto, a gente deveria olhar as potencialidades e não as dificuldades. Para mim, sinceramente, eu ainda acredito que os termos irão sofrer reajustes ou ajustes futuramente, como a gente já teve, já se usou termos extremamente pejorativos para se identificar uma pessoa com deficiência. Então, eu particularmente, eu não questiono ou não vou muito para o lado dessa questão de terminologia. Eu acho que no momento que nós, sociedade, olharmos para o outro com empatia, né, e principalmente com respeito, todas as nossas diferenças serão respeitadas, porque o mundo é feito de diversidade. Não existe um ser humano igual ao outro. Então, a gente deve ser abordados e tratados e conduzir outras pessoas com essa premissa de que há uma grande diversidade nesse mundo e todos nós fizemos parte dessa diversidade. Eu tenho dificuldades, eu tenho potencialidades. Tu tem dificuldades, tu tem potencialidades, a outra pessoa tem potencialidades e tem dificuldades. Então, eu acho que quando a gente focar mais nas potencialidades das pessoas, nas oportunidades, nos direitos, onde todo mundo possa fazer as mesmas coisas, mesmo que de maneiras diferentes, a gente vai parar de discutir, por exemplo, sobre dificuldades. Eu sempre digo, se o mundo por si só fosse acessível, a gente não precisaria estar discutindo, por exemplo, leis de acessibilidade, entre outras coisas. Então, é o famoso se colocar no lugar do outro, pensar não só em mim, e sim num geral. Então, eu acredito muito nisso, assim, né? Não tem um termo específico, mas acredito que a gente não pode transformar a deficiência num sinônimo de incapacidade. É isso, perfeito. E para a gente encerrar, Gabriel, tu ainda tem esperanças de disputar a Paralimpíada de Tóquio. Mencionou que é complicado, que depende do ranking. Quando que vai se ter uma definição se será possível ou não participar e como está a previsão de calendário? De quando até quando está previsto os jogos? E as Olimpíadas estão confirmadas. Por consequência, acredito que as Paralimpíadas também vão ocorrer esse ano. De quando até quando vai ser a disputa? Olha, né, tudo indica que os jogos acontecerão entre o dia 24 de agosto e 5 de setembro. Esta é a previsão tanto do Comitê Internacional, organizador dos Jogos Olímpicos, e também do Comitê do IPC, né, que é o Comitê Internacional dos Jogos Paralímpicos. Tudo indica que ele vai acontecer, então, no fim de agosto ao início de setembro. Porém, como a gente está vivendo nesse momento de incertezas devido à pandemia, pode ser que seja feita alguma alteração, né? Mas eu não sei te dizer certamente ou não se isso vai acontecer. Olha, sinceramente falando da minha situação hoje, para mim poder ir para a Paralimpíada, eu teria que fazer uma reclassificação, ou seja, eu deveria passar por um processo de reclassificação internacional e descer de classe. Na minha classe hoje, na classe S2, né, eu acho muito complicado. Né? O S quer dizer swimming, que é natação em inglês, e o 2 é a categoria que eu estou hoje, que é em relação ao teu comprometimento físico. Então, ou seja, devido ao meu comprometimento físico, né, uma lesão maior, eu sou da categoria 2. Quem tem uma deficiência mais leve é de uma categoria mais alta, tipo 10. Então, hoje, para mim, com certeza, participar da Paralimpíada de Tóquio, eu deveria descer para a categoria S1. Mas isso depende de vários fatores, depende de convocação do próprio Comitê Internacional, depende que o comitê
Paralímpico Brasileiro faça o pedido, me leve para uma competição internacional, eu passe por essa reclassificação. Então, assim, eu vou te ser bem sincero que eu não vejo isso com muita previsão de acontecer, principalmente devido a toda a questão da pandemia. Então, assim, eu continuo me mantendo treinando, se for a vontade maior, eu irei. Se não, também estou satisfeito, já participei de uma Paralimpíada, já conquistei boa parte das coisas que eu queria conquistar dentro do esporte, mas como todo atleta, né, tenho a esperança de sim poder participar. Com certeza, sua participação e sua carreira já é muito expressiva até o momento, mas se ainda tem uma pontinha de esperança de participar esse ano, vamos torcer, vamos te olhar, se Deus quiser, ainda vai dar para te ver lá em Tóquio. Se não, a gente conversa durante as Paralimpíadas, analisa, tu conta mais para nós das modalidades, porque tem Olimpíadas e depois Paralimpíadas e é muito importante que cada vez mais as mídias e a população dê a essas disputas o verdadeiro reconhecimento que elas merecem. Cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Gabriel. Foi bom demais te receber. Isso atende, olha, as nossas necessidades totalmente que a gente tinha de entender mais essas modalidades que tu pratica, te conhecer. Tenho certeza que todo mundo adorou. Abração e até uma próxima. Bom, Cássio, quero te agradecer novamente pela oportunidade de estar falando com os teus ouvintes aí junto à Rádio Taquara, ao programa de carrinho. Agradecer a oportunidade de estar conversando um pouquinho, explicando como é a natação e o ciclismo paralímpico, contando um pouquinho da minha trajetória dentro do esporte e me coloco à disposição sempre que possível e a gente poder bater um papo aí, tá levando um pouco mais de informação sobre o cenário paralímpico. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Valeu, este foi Gabriel Faiten, atleta paralímpico de ciclismo, de natação. Grande papo a gente teve aqui hoje, conhecer um pouco mais das histórias de superação que o Gabriel tem, representando aí Três Coroas, o Vale do Paranhana, o Rio Grande do Sul e também, é claro, o Brasil.